Você não procrastina porque não sabe o que fazer. Você procrastina porque deixa a decisão para a última hora. E aí, meu amigo, já era. Hoje eu vou te mostrar aqui como você se blindar contra a procrastinação de um jeito fácil, rápido, para você aplicar na sua vida. Então fica até o fim que eu vou te ensinar no final desse vídeo um exercício para você aplicar no seu dia a dia. E se você está chegando aqui e não me conhece, eu sou o Johnny, sou psicanalista clínico, palestrante, treinador e falo sobre gestão de tempo, produtividade de uma maneira leve e que envolva suas emoções nesse processo. Teve um tempo que eu organizava minha rotina fazendo uma lista de tarefas gigantesca. E talvez você já deve ter feito isso também, porque eu acho que é a primeira dica que as pessoas dão quando você se sente sobrecarregado, às vezes beirando o burnout, ali as pessoas falam assim, não, faz uma lista de tarefas. E fazer a lista é importante, mas eu fazia uma lista tão grande que eu procrastinava tudo. E aí a sensação para mim era pior ainda, que daí eu ficava no final do dia falando, meu Deus, eu listei tudo e não fiz metade do que eu tinha para fazer. A minha sensação era pior. E o que eu aprendi com isso é que não era falta de disciplina, não é que eu era um procrastinador. Eu falo que era excesso de brecha. Eu estava dando muita oportunidade para eu falhar nesse processo. E aí eu me culpava, ficava mal, achava que eu era a pior pessoa do mundo, um procrastinador. Então responde para mim aqui antes da gente seguir. Você também já fez isso? Já falou assim, hoje minha vida vai ser diferente. Aí você gasta 2, 3 horas do seu dia fazendo uma lista, montando uma agenda, fazendo um cronograma das suas atividades. E aí chega no final, você não faz metade daquilo. Dá muita brecha para falhar. Mas olha só, isso não é um privilégio seu nem meu. Isso é muito mais comum do que você imagina. Porque muitas vezes parece muito simples, né? Só se organizar. Só que se organizar é só uma parte do processo que você vai ter que fazer. Então nós vamos falar mais disso aqui. Então tem um termo que eu gosto de usar, que é a rotina blindada. E o que é a rotina blindada? É uma rotina sem brechas para você tomar decisão. Mas como assim? Eu até falei em outro vídeo aqui no canal, a maioria das pessoas acredita que muitas vezes elas precisam agir primeiro para depois tomar uma decisão sobre algo, como se elas tivessem que provar algo para elas mesmas. Então quando você faz uma rotina sem blindar, você fala assim, quando der tempo eu faço, né? Se der tempo eu faço, se sobrar tempo eu treino, se eu chegar em casa disposto eu vou fazer tal coisa, enfim, você deixa a cargo do si as decisões. Agora, a rotina blindada não, ela é diferente. Você fecha a sua agenda, você assume o compromisso de fazer. Então não é se sobrar tempo eu treino. Não, eu vou treinar tal dia, tal hora. Você facilita, já deixa a roupa pronta. Tudo isso são estratégias para você ir blindando. Eu estou dando um exemplo rápido aqui sobre exercício físico, porque uma vez eu fiz uma pesquisa com as pessoas que já fizeram o meu curso de gestão de tempo e produtividade, que fizeram tempo livre, mente leve. Se você não fez, aqui na descrição tem um link para você entrar e fazer esse tempo livre, mente leve, que é para você dar um basta na rotina caótica que você tem na vida. Mas o que eu perguntei para as pessoas? O que elas mais procrastinavam? E elas vieram falando que era atividade física. Mas olha só, atividade física talvez seja só a ponta do iceberg. É aquilo que ela enxerga. Mas se esse for o seu problema, então o que você faz? Facilite a sua vida, não dê brecha na sua rotina para você furar isso. Então você se organiza antes, você assume um compromisso. Eu, por exemplo, vou na academia todos os dias 5 horas da manhã e eu não falo isso com orgulho não, tá? Muitas pessoas falam, nossa, impossível, não dá, como é que você acorda? Mas olha só, a única maneira que eu consegui me organizar para ter frequência foi acordando cedo e dormindo um pouco mais cedo. Antes eu deixava para ir um pouco mais tarde e eu caía nessa besteira. Por quê? Porque tem vezes que eu tenho que fazer coisa muito cedo, às vezes eu estou viajando a trabalho, às vezes a rotina já começa cedo e eu não dou conta e eu não fazia o que tinha que ser feito. Então rotina blindada é você se fechar dentro daquilo que é prioridade, daquilo que você tem que fazer. É não dar brecha para não fazer aquilo que é importante. Então se treinar é importante, você reserva um espaço na agenda, vai e faz. Se você precisa buscar o seu filho na escola, você reserva aquele espaço no tempo, vai e faz. Se você precisa ler, você reserva um espaço na sua rotina, vai e faz. Então a rotina blindada é isso, né? É você não dar brecha para tomar decisões em cima da hora de fazer o que tem que ser feito. Mas então vamos deixar de uma maneira muito clara aqui. Como que você pode então blindar a sua rotina na correria do dia a dia? Eu vou dar 3 estratégias aqui para você, ó. Primeira estratégia, antecipe as suas decisões. Então como eu já dei o exemplo aqui para você, se eu for fazer alguma coisa, defina no dia anterior ou às vezes no começo da semana o que vai acontecer. Só que o que vai acontecer não é só o fato, é o horário, é o lugar, é o tempo que você vai ficar. Então a decisão tomada, ela é uma ação inevitável. Anota isso. Decisão tomada é ação inevitável. O que for diferente disso, você está dando brecha para as coisas acontecerem. Então,
como eu dei o exemplo da atividade física, se eu for fazer a atividade física no tal hora, naquele dia, e eu vou para a academia e vou ficar tanto tempo lá. Não tem brecha para uma outra decisão, a decisão já está tomada e aí a ação é inevitável. Depois é você criar um ritual de gatilho. Eu chamo de ritual de gatilho, mas o que é o ritual de gatilho? São atividades que você vai colocar para você ir dando um processo até você chegar naquilo que você tem que fazer. Então são pequenos passos. Porque imagina, eu vou continuar usando a atividade física como exemplo aqui. Ir para academia às vezes é longe. Então assim, o processo de ir para academia está longe. Da hora que você acordou até a hora que você foi, ela está longe. Mas existem pequenos rituais. Por exemplo, no meu caso, eu acordo e a primeira coisa que eu faço é sair da cama e tomar uma água. Johnny, mas por que você sai da cama e toma água? Porque, primeiro, eu já saio, eu acordo com sede, né? Então não forço nada, mas eu saio da cama e é o tempo de eu sair do meu quarto, eu vou até a cozinha e eu pego lá, tenho que esperar o copo encher, aí eu pego aquele copo e tomo um copo inteiro de água. Mas só fazendo isso, eu já me distanciei da cama, que era ali, às vezes, aquela primeira briga, né? Ah, eu fico na cama ou não? Então eu já saí. Cara, se eu já saí, aí eu não preciso ficar decidindo assim, nossa, eu vou levantar ou não. Então percebe que tem uma primeira decisão muito rápida e muito fácil e acessível para mim. E depois que eu saí do meu quarto, eu não volto mais pro meu quarto. Então eu saí, eu vou, eu tomo uma água e a minha roupa para ir na academia ela já está pronta. Então eu saio, eu vou lá, eu coloco a roupa que eu vou para academia, eu já me troco. Aí eu vou pro banheiro, jogo uma água na cara, dou uma arrumada ali pelo menos, né, para não ir com uma cara de quem foi atropelado, dou uma arrumada na cara, saio, tomo o meu pré-treino, pego as minhas coisas e vou para academia. Então esses processos gatilhos vão me colocando mais perto do treino. Então às vezes você pode colocar isso para ir trabalhar, por exemplo. Então quando você for trabalhar, você pega um café, você se senta. Eu faço isso muito para escrever. Hoje, em tempos de inteligência artificial, eu ainda sou um old school que gosto de escrever minhas coisas. Mas para eu escrever, o que eu faço? Eu já estou com as ideias na minha cabeça desde muito tempo, mas eu preciso organizar elas. Então para organizar, o que eu faço? Eu sempre vou, antes de me sentar para escrever, eu vou lá, eu pego um café, eu encho a minha garrafa d'água, eu sento na minha mesa e aí eu começo a fazer. Esse processo é como se eu fosse me desligando do externo e fosse me conectando no que precisa fazer. Então, crie rituais, gatilhos que vão te ajudar. E o terceiro ali é cortar as brechas. Parar de dar brecha na sua vida. Então é assim, se a rotina falhou, se você falhou alguma coisa, não vai esperar muito tempo para reorganizar isso. Então assim, se eu parei ali, se eu falhei um dia, por exemplo, eu acordei e ao invés de sair do meu quarto e ir tomar água, eu fiquei na cama mexendo no celular, isso é uma brecha que eu deixei. O que eu faço? Eu preciso eliminar essa brecha. Às vezes, colocando um timer no celular que não vai deixar eu abrir aplicativo, às vezes colocando o celular fora do quarto, eu não sei. Mas você corta essa brecha, você corta essa atividade. Ou, por exemplo, se você vai mexer, fazer coisas no computador e você fica procrastinando, vendo rede social, por exemplo. Você bloqueia o seu celular naquele momento, ele não acessa, você não tem acesso a certos aplicativos, você tem extensões no seu computador que não te deixam acessar determinados sites, dependendo do momento. Então isso vai te ajudar a eliminar. Então são esses 3 passos aí, ó, que você precisa fazer. Antecipe suas decisões, crie um gatilho, né, rituais de gatilho e elimine as brechas para você conseguir aí ter uma rotina blindada no seu dia a dia. Agora eu quero que você faça um exercício prático aí. Coloque em prática também para que você venha depois e me conta aqui. Hoje, né, eu não sei que dia que você está assistindo o vídeo, mas faz o seguinte, ó, antes de dormir, escreve aí para você, pode ser no seu celular, escreve no caderno, sei lá, escreve em algum lugar. Mas escreva aí 3 linhas de como que vai ser o seu amanhã. 3 linhas do que você vai fazer amanhã, o que, onde e que horário. Isso vai te ajudar a começar a elaborar, né, a tirar aquela lista gigantesca que você fazia e colocar as coisas que são mais prioridade. E nós vamos falar de prioridade aqui nessa série da Rotina Blindada. Agora, pensa assim, você não precisa ter uma rotina perfeita, você precisa ter uma rotina blindada, uma rotina segura e sem brechas contra a procrastinação. Então bora lá, bora colocar em prática isso. Se esse vídeo aqui fez sentido para você, me conta aqui qual brecha que você tem deixado em aberto na sua vida para que eu possa talvez te ajudar, contribuir de alguma forma ali. Então, qual brecha que mais te atrapalha hoje para você ter uma boa rotina
na sua vida. E talvez eu possa fazer até um vídeo para te ajudar ainda mais profundo. Então me ajuda também nessa criação de conteúdo e coloca aqui. E se você acha que esse vídeo contribuiu ou pode contribuir para alguém, aproveita e compartilha esse vídeo, vai lá no grupo de WhatsApp, que a maioria das pessoas estão procrastinando no grupo, posta o link do vídeo lá, ajuda, se inscreve aqui no canal e eu te vejo daqui a pouco aqui no próximo vídeo.